Bom, pessoal, o primeiro tipo de erro que a gente vai ver aí é o erro absoluto. É o erro calculado simplesmente aí pela diferença entre o valor encontrado, o valor aproximado do número e o valor verdadeiro do número. Veja, nem sempre essa diferença ela é conhecida, porque nem sempre o valor verdadeiro do número é um valor conhecido. Mas você também pode estimar essa diferença, ok? E aí a gente vai trabalhar também um pouquinho com essa ideia. Ó, o que acontece quando você não tem um valor verdadeiro conhecido é que você determina um limitante superior para o erro máximo, tá ok? Então o erro vai ficar dentro de uma margem. Por exemplo, tá? Se eu sei que o π é um número que está entre 3,14 e 3,15, eu não sei todo o π, eu não conheço todas as suas casas decimais, mas se eu assumir que o π está nesse intervalo, eu posso tomar um valor para o π dentro desse intervalo, sabendo que o erro absoluto do π, esse π barra, sempre que eu usar o símbolo com barra é que eu estou falando do valor aproximado, tá? Esse erro absoluto do π barra vai ser menor que 0,01. Porque 0,01 é a amplitude desse intervalo que eu peguei. Ok? Né? 3,15 menos 3,14 é 0,01. Como eu não vou pegar nem o 3,14 nem o 3,15 porque o intervalo é aberto, tem parênteses aqui, eu vou pegar algo entre eles, qualquer número que eu pegar vai estar a menos de 0,01 do valor verdadeiro de π. Ah, eu quero resolver um problema onde a minha margem de erro tem que ser menor que 1%. Tá aí, ó. Você começa com a margem de erro menor que 1%. Ah, mas eu vou fazer uma série de operações. A gente vai ver que a tendência é o erro aumentar. Então, lá no início, eu vou ter que aumentar a precisão desse erro aqui. Vou ter que diminuir ainda mais, né? Deixar, talvez trabalhar entre 0,1415 e 0,1416. Então você vai para 0,0001 de precisão, tá bom? Se representamos, por exemplo, x através de um valor 5,3, é o valor aproximado, e eu sei que o erro absoluto desse x é menor que 0,1, então eu sei que o x está entre 5,2 e 5,4. Não sei qual é o valor do x, mas se eu estou afirmando que o meu erro está numa faixa de 0,1, eu estou afirmando que o valor real do x, o valor verdadeiro do x, está entre esses dois limites, ok? Semelhante a isso, né? Se eu pegar um y e falar, o meu y aproximado é 553,3 e vou dar a mesma margem de erro, 0,1. Estou afirmando que o meu y está entre esses dois camaradas aqui. E aí vem uma pergunta para você. Olhando para esses dois exemplos aqui, tá? O B e o C. Qual deles tem a melhor precisão? Se eu olhar para o erro absoluto de x e y, os dois erros absolutos são iguais. Ambos são menores que 0,1. Isso garante que x e y foram aproximados com a mesma precisão? É lógico que não. Por quê? Porque a gente vê que x e y são muito diferentes. O erro absoluto não é suficiente. E por isso a gente vai falar também do erro relativo, que é o tamanho desse erro em relação ao número que se está trabalhando. Tá ok? Então aqui, o erro relativo vai ser uma razão, uma fração, que também vai poder ser representado como uma porcentagem do erro absoluto em relação ao valor do x barra. Veja que eu estou usando aqui o valor aproximado, porque pode ser que eu não conheça o x. Professor, se eu conhecer o valor verdadeiro de x, aí você usa o valor verdadeiro, tá bom? Então olha lá, no exemplo que a gente viu anteriormente, eu não conhecia os valores de x e y, mas para comparar a precisão deles em relação ao erro relativo, eu posso calcular o erro relativo do x barra, né? O erro dele eu vi que era menor que 0,1, então vamos jogar aí no limitante superior dele 0,1. Vou dividir por ele. Eu tinha o x barra como 5,3 de aproximação. Ou seja, esse erro relativo é 0,01886. Ele é
1,886%. Na verdade, eu poderia até escrever aqui, ao invés de usar o igual, escrever assim, ele é menor que isso, porque ele é menor que 0,1. Então ele é menor que 0,01886 ou ele é menor que 1,88%. Tá? Então eu restringi o meu erro a esse limitante de 1,88%. Agora, quando eu pego o y, que tem uma ordem de grandeza maior, e uso o mesmo limite de erro de 0,1, nota que o meu erro relativo em relação ao tamanho do y cai para 0,00018 ou ainda 0,018%. Ou seja, o meu erro relativo agora é menor que 0,018%. Bem menor do que aquele. Fazendo uma comparação direta entre esses dois valores, eu vejo que o erro relativo do x é aproximadamente 105 vezes maior que o erro relativo do y. Ou seja, qual dos dois é mais preciso? O y é muito mais preciso, ok? Porque em relação ao tamanho dele, eu tive um erro muito pequeno. Por conta das limitações das máquinas, a gente já mostrou isso na aula anterior, a máquina é forçada a realizar aproximações não só quando ela recebe o número, mas também quando ela faz operações, procedimento de aproximação a cada operação. Então aqui a gente vai primeiro ver o erro no recebimento do número, ok? Então quando ela recebe o número, você informa o número para a máquina, o que ela faz? Ela vai colocar em notação de ponto flutuante. E normalmente para fazer isso, ela pode ser necessário usar o arredondamento ou o truncamento. Vamos usar os parâmetros de máquina, base 10, mantissa 3, alfa de menos 4 a 4. O que a gente tem aqui? Ó? Se eu informo para a máquina o número 30,165, por arredondamento, a máquina vai representar assim, ó, 0,302 vezes 10 ao quadrado. E por truncamento, 0,301 vezes 10 ao quadrado. Ok? Qual é o erro relativo desses dois números? Se eu pego aqui o 0,302 vezes 10 ao quadrado, o arredondamento, divido a diferença dele para o real por ele mesmo, estou fazendo em relação a ele mesmo, poderia fazer também em relação ao real, não teria nenhum problema, tá? Eu vejo que o erro no arredondamento é de 0,0011 ou 0,11%. Já no truncamento, fazendo esse mesmo tipo de operação, o erro vai para 0,21%. Naturalmente, tá? O truncamento tende a ter o mesmo erro do arredondamento ou maior. Quando que vai ser o mesmo erro? Quando o arredondamento ele foi feito para manter o último dígito da mantissa, que é o arredondamento ser igual ao truncamento. Tá? E vai ser maior o erro do truncamento quando o arredondamento foi aquele conhecido para cima, né? Você aumentou um algarismo ali no último dígito da mantissa, porque o dígito próximo era 5 ou mais. Então ali o arredondamento vai apresentar erros menores. Porém, mesmo que o arredondamento seja um pouquinho mais preciso, ele demanda de mais tempo de processamento, porque você precisa fazer essa análise. Já o truncamento não. Conta o número de dígitos, de algarismos, corta ali e ignora o resto. Então, isso justifica a maior utilização de truncamento, tá? Porque você precisa de menos tempo para fazer processamento daquele número. Beleza? Isso aqui é o arredondamento só quando eu coloquei o número dentro da máquina. Então, só por colocar o número dentro da máquina, eu posso estar perdendo informações daquele número verdadeiro, certo? Ele pode estar se limitando à configuração da máquina e eu vou ter aí um erro. Mas eu também vou encontrar erros ao fazer as operações com a máquina. Então, olha lá. Imagina que você tem aqui ó, a mesma situação, mesma máquina. Vou usar aquele mesmo x que eu mostrei no exercício anterior, no exemplo anterior ali. Mas agora eu vou fazer uma operação com ele. Então, só de entrar já tem um erro. Mas eu ainda vou operar com o 2,097. Eu sei que o valor verdadeiro dessa soma é 32,262. O que vai acontecer dentro da máquina?
Tô usando o método de truncamento, tá? Para ser mais prático. Então, ao entrar, o x vira o x barra, que é o 0,301 vezes 10 ao quadrado, e o y vira o y barra, que é o 0,209. Vê que o 7 já foi eliminado também, por causa do limite de dígitos da mantissa, vezes 10 elevado a 1. Se eu vou fazer uma operação de soma, eu tenho que igualar os expoentes de acordo com o maior valor absoluto, que no caso é o x, o meu maior valor absoluto. Então eu vou ter que levar esse expoente de 1 para 2. Então vou escrever como 0,0209. Vou agora então fazer a soma das mantissas, colocando lá o 10 ao quadrado em evidência. Somou as mantissas, 0,321. Veja que o 9 eu já limei ele fora, porque ele está além da minha mantissa. Ele não vai operar em nada aqui. Então eu já somei o 301 com o 020 e deu 0,321 vezes 10 ao quadrado. Aqui, o primeiro dígito da mantissa já não é 0, beleza. Então aqui já está na notação correta. Só que agora eu preciso analisar a relação de erro desse cara para esse verdadeiro aqui. Então eu tinha aqui, ó, eu já tinha que o erro do x, né, a gente viu no slide anterior, era 0,0021. O erro do y, porque eu perdi o 7 quando eu trouxe o y para a notação, né? O erro do y foi de 0,0033. E o erro da soma dos dois, se eu comparar então esse número aqui, ó, para esse aqui, eu vou pegar a diferença dele, tá? Desse para lá, e vou dividir por ele mesmo. Estou fazendo o erro relativo em relação ao número aproximado. Mas você vê que o erro já é de 0,0050. A tendência é que o erro vai crescer a cada operação que acontecer. Então você vai ter um crescimento de erro nas próximas operações que você fizer com esses valores. Isso é natural. Por isso que, sempre que possível, a gente evita fazer esses arredondamentos parciais. Na máquina, você não tem onde evitar isso. Então a máquina acaba fazendo. Ah, professor, então quer dizer que a minha calculadora vai começar a dar erro e tal? Calma. A sua calculadora científica, que deve ser uma boa máquina que você tem aí, ela tem uma precisão muito maior do que isso aqui. Ela vai ter uma mantissa muito maior do que 3, ela vai ter aqui um expoente muito maior que menos 4 e 4. Tá ok? Ela é mais precisa. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Agora, que pode acontecer esse tipo de erro? Pode, por causa da limitação da máquina. No próximo vídeo vamos ver mais alguns detalhes sobre a questão dos erros e fazer mais exemplo aí.